Gente, bom dia! Bom dia, meus amores. Tô aqui, ó, estudando um pouquinho a palavra. Eu tô lendo Gênesis, sabe? Eu tava em Esté, parei um pouquinho, vim pra Gênesis, que eu sou assim, eu leio um pouco diversificadas. Mas como eu tô estudando Gênesis minuciosamente, aí tô aqui. É, no momento, eu tô falando tô estudando sobre a bênção que Jacó tomou de Esaú, né? Como é bom a gente valorizar os nossos direitos. Esaú não valorizou o seu direito de primogenitura, né? Como é bom a gente valorizar aquilo que Deus deu. Ele era direito dele, né? Da herança. Desde o nascimento, por ele ser o primogênito. Mas ele vendeu por um prato de guisado. E que nós não venhamos vender o nosso direito de primogenitura por nada nesse mundo, né? Aí eu tô lendo aqui, quando Isaac já era velho, né? Estava ficando cego. Aí chamou Esaú, seu filho, para abençoar. E ele disse: estou aqui, meu filho. Estou aqui, pai. Isaac disse: estou velho e não sei quando vou morrer. Pegue suas armas, o arco, as flechas e vá ao campo caçar um animal para mim. Depois prepare meu prato favorito e traga-me. E traga-o aqui para eu comer. Então pronunciarei a bênção que pertence a você. Só que ele já tinha vendido, ele já tinha trocado, ele já tinha feito um negócio com o irmão. Meu filho mais velho, aqui para eu comer. Então pronunciarei a bênção que pertence a você, meu filho mais velho, antes de eu morrer. Aí Rebeca, escuta, a mãe dele. O que é que ela faz? Ouviu o que Isaac tinha dito a seu filho Esaú? Quando saiu para caçar, ela disse a seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a Esaú: traga-me uma carne de caça e prepara-me uma refeição saborosa. Então abençoarei você na presença do Senhor antes de eu morrer. Agora, meu filho, preste atenção e faça exatamente o que lhe direi. Vá ao rebanho, ela disse para Jacó, vá ao rebanho e traga-me 2 dos melhores cabritos. Eu os usarei para preparar o prato favorito de seu pai. Porque ela amava mais Jacó do que Esaú. Será que nós, como mãe, devemos amar mais um filho que o outro? Não. Agora, quando eu estava lendo essa história, eu observei que Esaú, ele era caçador, né? Então Esaú vivia, ele era aquele homem que gostava de estar no ar livre, gostava de estar nas matas, gostava de estar sozinho no campo. Ele era aquele homem que, ele gosta muito da natureza. Ele apreciava a natureza e gostava de estar entre os animais. E também ele gostava de caçar. Já Jacó era aquele filho que gosta de estar em casa, ajudando a mãe, vamos dizer assim. Fazendo fazendo os afazeres de casa com a mãe. A mãe fala: filho, vai ali, vamos supor hoje, né? Tem um filho já grande, né? Ele já era um homem, né? Filho, vai ali na venda, vai comprar o pão. Filho, vai ali na venda, traga um refrigerante. Filho, vai ali na venda, faltou alguma coisa dentro de casa. Ele era esse filho, né? A Bíblia não diz nitidamente, mas com certeza Jacó era esse filho que estava ali sempre com a mamãe. E a mãe se apegou demais. E chegou a hora de Jacó abençoar Esaú. Glória a Deus. E aí Rebeca
faz isso. Rebeca faz isso. Entendesse? Abençoa. Abençoa Jacó, ou melhor, Jacó, Isaac abençoa Jacó no lugar de Esaú. O que me chama a atenção aqui, vamos ler aqui. Depois leve a comida para seu pai, para que ele a coma e abençoe antes de morrer. Jacó respondeu a Rebeca: mas meu irmão Esaú é peludo. Jacó falando, né, filho? Enquanto eu tenho pele lisa e seu pai me tocar, perceberá que eu estou tentando enganá-lo e em vez de me abençoar, me amaldiçoará. A sua mãe, porém, respondeu: que caia sobre mim essa maldição, meu filho, misericórdia. Apenas faça o que eu lhe digo. Vá e traga-me os cabritos. Jacó foi e trouxe os cabritos para sua mãe. Rebeca os usou para preparar uma refeição saborosa, do jeito que Isaac gostava. Em seguida, pegou as roupas prediletas de Esaú, que estavam na casa, com certeza porque as roupas prediletas também tinham o cheiro dele, né? As roupas da gente, às vezes, tem um cheiro da gente. Em seguida, pegou as roupas prediletas de Esaú, que estavam na casa dela, e as entregou a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe os braços, meu Deus, e a parte lisa do pescoço. Depois entregou-lhe a refeição saborosa, acompanhada do pão que havia acabado de assar. Jacó levou a comida para o pai e disse: meu pai, que essa parte aqui eu ainda estou lendo, tá, gente? Estou só lendo porque eu ainda não cheguei aqui ainda, mas estou adiantando. Depois eu estudo cuidadosamente. Sim, meu filho, respondeu Isaac. Jacó levou a comida para seu pai e disse: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Isaac. Quem é você, Esaú ou Jacó? Ele já desconfiou. Tem alguma coisa errada. Não adianta enganar a Deus. Não adianta enganar a Deus, não adianta enganar a Deus. Ele vê tudo, ele nos conhece. Jacó disse: sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz o que o Senhor mandou. Aqui está a carne de caça. Você está vendo, gente? Sente-se e coma para que me dê sua bênção. A Bíblia vai dizer que Isaac era muito velho, né? Estava muito velho e estava cego, ficando cego. Ele não estava totalmente cego. Eu imagino que ele só via aqueles vultos, né? Aquele vulto, assim, tudo. Não dava para... Via, mas não... Via a pessoa, mas não enxergava direito. Não dava para identificar quem era direito. Mas pela voz, né? Ele percebeu. Pela voz. Jesus, ele nos conhece. Jacó disse: sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz o que o Senhor mandou, está aqui a carne de caça. Sente-se e coma, né? Isaac perguntou: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Aí já teve outra desconfiança. Aleluia. Teve a primeira desconfiança, que foi a voz. Agora já teve a primeira desconfiança, que foi muito rápido. Tinha alguma coisa errada ali. Mas, mesmo assim, Rebeca conseguiu enganar Isaac. Mas, Jacó, ou melhor, Isaac, era um homem muito esperto. Ele conhecia muito bem os filhos dele, cada um. Deus nos conhece dos mínimos detalhes.
adianta ninguém querer atrapalhar a bênção que é para você e que é para mim. Eu vou abençoar fulano, porque fulano merece. Eu gosto mais de fulano. Jure, Canarai, eu não vou com a cara desse grano. Porque Rebeca fez isso. Porque Rebeca fez isso, gente. Era filhos. Ela sabia que o direito era de Esaú. Mas só porque ela amava mais a Isaac, a Jacó. Ela fez isso. E isso acontece no nosso meio hoje. No meio dos nossos cristãos e até mesmo da nossa família. Uma mãe verdadeira, um pai verdadeiro, ele ama os filhos por igual. Agora a gente sabe que tem aquele filho que se aproxima mais da gente. Mas o nosso pai não é assim. Ele não tem filho predileto. Jure, Cantarai, o nosso Deus não tem filho predileto, não. Tem aqueles filhos que deu mais trabalho. Sim, tem. Mas ele não vai deixar de amar o que deu mais e o que deu menos diferente, não. Aquele que deu mais trabalho, ele vai corrigir, ele vai sofrer mais. Até aprender a fazer a coisa certa. E por que nós, como os humanos, fazemos a diferença? E por que nós, cristãos, matamos? E por que nós, cristãos, destruímos a vida das pessoas? Porque quando um crente falha, nós somos os primeiros, eu vou botar no plural, não que eu faça isso, mas eu vou dizer no plural, porque nós somos os primeiros a querer matar. Por quê? Porque nós somos os primeiros a querer destruir aquela pessoa. E você tem esse direito? Você é Deus? Por quê? Gente, consequência terá quem faz uma coisa dessa. Castigo terá. E não é do homem, é de Deus. Porque grande foi a consequência que Jacó enfrentou. E Rebeca também. Porque teve que viver longe dos filhos agora. Porque Esaú foi embora. Querendo matar o irmão. E Jacó teve que fugir para não morrer. Você acha que Rebeca não sofreu? Agora ter que viver longe do filho favorito? Sofreu. É porque a Bíblia não tem muitos detalhes de tudo, sabe? Mas está escrito que ela fez essa maldade. E teve aquele encontro, né? Que depois de muito tempo, ele teve aquele encontro com o Senhor e lutou com o anjo, né? Que Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Isso que eu estou dizendo. Se o teu filho é rebelde, não desista dele. Mas também não faça enroladinho, não. Porque o nosso Pai, ele vê tudo, gente. Na hora certa ele tem encontro. Na hora certa ele tem encontro. Na hora certa ele muda. Ou ele muda, ou Jesus prepara e leva. É assim que Deus faz comigo e com qualquer um. Mas não mate, não. Eu sempre falo assim, se eu não puder ajudar a matar, eu não mato. Se eu não puder abençoar, se eu não puder abençoar, se eu não puder ajudar, destruir que eu não vou. E quando eu não posso ajudar, por exemplo, eu conheço 2 pessoas que dá muito trabalho na minha família. E são sobrinhos, né? O que eu faço por eles? Eu não posso estar com eles ali direto. Eu oro. Eu peço a Deus que tenha encontro, que liberte. Eu pago aquele preço em jejum, em oração. Senhor, faz alguma coisa. Mas não deixa o inimigo tragar, não.
É assim que nós devemos fazer. Gente, acabou o verdadeiro amor. Acabou. Acabou. O verdadeiro amor foi embora há muitos anos. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Acabou. Hoje ninguém tem mais amor pelas vidas, não. Tem não. Será que ainda tem solução para a igreja do Senhor Jesus? Eu sou uma pessoa que eu estou aqui de pé. Pela infinita bondade e misericórdia viva. Todo dia eu tenho motivo de agradecer a Deus. Eu olho para o céu e digo obrigada a Deus. Porque tu és o meu respirar, a minha vida. Porque se fosse depender dos homens daqui, da terra, eu estaria morta há muitos anos. Não estou falando de ímpio, não estou falando de cristãos. Glória a Deus. Cadê aquele amor pelas almas? Que não tem mais. Cadê? Acabou-se. Que se vire, que se vire. Entendeu? Mas nem assim, não. Jesus não fazia isso, não. Jesus ia em busca desses. Eu me lembro, quando eu morava na Cruz das Almas, ali no Jacintinho, na comunidade de São Rafael, e eu trabalhava na Cruz das Almas, eu trabalhava ali numa firma de terraplanagem, há muitos anos atrás. E de frente tinha ali no Ladeirão do Óleo, tinha um projeto chamado Catarse. Catarse ou Catarse. Eu toda quarta-feira, eu ia lá. Eu fazia um culto lá, só eu e Jesus. Eu levava a minha Bíblia, cantava, orava por aqueles jovens e aquelas moças e aqueles rapazes, usuários de drogas. E sabe o que eu fazia? Ainda levava, não todo, aqueles que queriam, ainda levava para o ciclo de oração, lá na Assembleia da comunidade. Era. Porque Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdidos. Com Deus não tem arrumadinho, não. Com Deus não tem predileto. Com Deus não tem. Não tem bonitinho nem bambam, não. Pode ter dinheiro, pode ter o que for. Deus trata da mesma maneira. Deus quer saber do que tem aí dentro do teu coração. O que é que tem aí dentro? Qual é a tua sinceridade diante de mim? Por isso que, de vez em quando, eu me lembro de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas eu creio que Davi, desde quando ele era pastor, ele era um homem sincero, ele era um homem puro, um homem reto. Infelizmente, o poder o levou a fracasso, a ruínas, ou melhor, fracasso não, a ruínas. Ao fracasso não, a ruínas. Porque ele teve as consequências dos seus atos. Mas ele era um homem, segundo o coração de Deus, era um homem que ele tinha intimidade com Deus. Ele errou, mas ele se arrependeu. Ele dobrava o joelho, ele dizia: Deus, me perdoa. Tenha misericórdia de mim. Eu ica manaraba shurikandaraba. Eu ica maha. Turicamanturu esse camaha. Eu sempre falo assim. As pessoas erram. Mas você não viu quando aquela pessoa dobrou o joelho e se arrependeu e pediu perdão. É por isso que eu tenho certeza que naquele grande dia muita gente vai ser salva.
Muita gente está lá descansando no paraíso. Muitos bandidos. Muitas pessoas estão salvas naquele grande dia. Muitas pessoas que fizeram o mal estão salvas naquele grande dia. Sabe por quê? Porque no último momento de vida deles, eles lembraram do Senhor. Eles se arrependeram. Eles disseram, Deus, perdoa-me. Enquanto a consciência deles estava funcionando, eles estavam dizendo, Senhor, perdoa-me. Perdoa-me, Senhor. E recebe como filho. E muitos que se acham que são salvos, vão ficar. Ou ficaram, morreram, mas não foram salvos. É por isso que nós não podemos matar. Não. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para isso. Não, para fazer o bem a um e a outro não. Não. Deus mandou, Jesus nos ensinou a ser como Ele. Vinde a mim, todos que estão sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem um hino que eu canto que eu amo muito assim, que diz assim. Até agora, menina. Não é o que será de mim, é outra, agora me fugiu da memória. Vamos voltar para o assunto aqui da palavra. Aí Isaac perguntou, como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Jacó respondeu, o Senhor, seu Deus, o colocou no meu caminho. Ah, mentira. Olha a mentira triste aqui. Ninguém engana Deus. Não é pra cá. Jacó respondeu, o Senhor, seu Deus, a colocou no meu caminho. Quem foi esse Senhor? Rapaz, deixa de mentir, rapaz. Então Isaac disse a Jacó, chegue-me mais perto para que eu possa tocá-lo e ter certeza. Chegue mais para pertinho, eu já estou desconfiada, né? Chegue mais para pertinho, meu filho. Chegue mais para perto de mim para que eu possa tocá-lo e ter a certeza de que você é mesmo Esaú. Ter a certeza, porque ele já estava desconfiado. Ninguém engana Deus. Eu sempre falo assim, nosso Deus, ele vê tudo. Ele é o Deus que vê. Ele vê as tuas intenções e as minhas intenções. Ele vê quando eu planejo o mal contra o meu irmão. Ele vê quando eu desejo o mal contra o meu irmão. Ele vê quando eu quero que meu irmão caia, quando ele quer que o meu irmão esmoreça, quando ele quer que o meu irmão... Ele vê quando eu quero que alguém pereça. Ele vê tudo, ele vê tudo, ele vê tudo. Não precisa de ninguém. Aí muitas vezes a gente colhe frutos amargos. E a gente, mas por que eu estou sofrendo? Mas por que isso, que aquilo, que aquilo? Você não lembra não do que você plantou? Você não lembra não? Você esqueceu, Rui? Tá com amnésia? Mas o nosso Deus não tem amnésia, não. Ele vê. Para que eu possa tocá-lo e ter a certeza de que você é mesmo. Jacó aproximou-se do pai, e Isaac a tocou e disse, a voz é de Jacó. Novamente, terceira vez que ele percebeu. A voz é de Jacó. Mas a mão são de Esaú, porque Rebeca tinha botado pelo de animais na mão de Jacó. Mas ele reconheceu. Deus conhece nos mínimos detalhes. Não o reconheceu. Porém, pois a mão de Jacó estava peluda, como as mãos de Esaú. Assim Isaac se preparou para abençoar Jacó. Mas você é mesmo meu filho Esaú? Novamente ele fez a pergunta. E a mentira sempre aqui vencendo. Perguntou ele. Isaac estava atento. Ele conhecia o filho, ele conhece o filho. Deus, ele te conhece, Deus, ele me conhece. Não adianta ninguém querer enganar. Não adianta ninguém mentir. Ele conhece. Não adianta fazer arrumadinho. Mas você é mesmo meu filho Esaú?
voz é de Isaac. A voz é de Jacó. Gente, eu tô lendo, mas depois eu ainda vou voltar aqui, tá, meus amores? Sim, eu sou, respondeu Jacó. Então Isaac disse, agora, meu filho, traga a minha carne de caça. Depois que comer, eu li, é porque eu tô comendo, então não tô com a vista muito boa, não. Eu lhe darei a minha bênção. Depois que ele comesse. Jacó trouxe a comida para o pai, e Isaac comeu. Também bebeu o vinho que Jacó lhe serviu. Por fim, Isaac disse a Jacó, aproxime-se, por favor, e dê-me um beijo, meu filho. Jacó se aproximou e o beijou. Quando Isaac sentiu o cheiro das roupas, finalmente abençoou o filho. Olha aí, por quê? A nossa roupa tem o nosso cheiro. E ele estava com a roupa do seu irmão, porque Rebeca vestiu. Rebeca era uma mãe que não deveria ter feito isso. Ela errou tremendamente. Depois teve consequência, porque todos os nossos erros vêm consequência. Não tem como. Você vai ter que colher aquilo que você plantou. Finalmente abençoou o filho e disse, o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Aí começou, né? Do orvalho do céu e da riqueza da terra. Começou a dizer a bênção. Começou a abençoar essa coisa mais linda aqui que eu vou até mais. Porque eu ainda vou voltar para cá, tá, gente? Porque eu disse bem assim hoje. Eu vou fazer um vídeo hoje. Eu vou botar aqui, ó. A bênção. Do orvalho do céu e da riqueza da terra, Deus lhe concedeu farta colheita de cereais. Aí começou a abençoar, que você seja senhor de seus irmãos, né? Aí começou, né? E ele achando que era Esaú. Assim que Isaac terminou de abençoar Jacó, e logo depois de Jacó ter saído da presença de seu pai, Esaú voltou da caça. Preparou uma refeição saborosa e levou para o pai e disse, sente-se, meu pai, e coma da minha caça para me abençoar. Agora chegou a hora do problema. Isaac lhe perguntou, quem é você? Ele respondeu, sou Esaú, seu filho mais velho. Isaac começou a tremer incontrolavelmente e disse, então quem me serviu a carne da caça? Acabei de comê-la pouco antes de você chegar e abençoei quem a trouxe. Essa bênção deve permanecer. Essa bênção deve permanecer. Quando Esaú ouviu as palavras do pai, soltou um forte grito, amargurado, e explicou, meu pai, e eu também. Meu pai, e eu. Quantas vezes você está fazendo alguém sofrer? Porque esse grito aqui foi de desespero. Meu pai, eu. Abençoa-me também, pai. Mas Isaac disse, seu irmão esteve aqui e me enganou. Levou embora a bênção que pertencia a você. Exclamou Esaú. Não é de admirar que ele se chame Jacó, pois é a segunda vez que me engana. Primeiro tomou meus direitos de filho mais velho, lá na frente, lembra? Tomou o direito de filho mais velho. E agora roubou a minha bênção. Ele roubou o direito de filho mais velho por um prato de guisado, lembra? E agora ele ainda não ficou satisfeito, roubou o direito de primogenitura. Isaac disse a Esaú, fiz de Jacó o seu senhor e declarei que todos os irmãos dele o servirão. Garanti a ele fartura, de cereal, nananã. Esaú suplicou, por acaso o senhor tem apenas uma bênção? Por acaso o Senhor tem apenas uma bênção? Meu pai, abençoa-me também. Então Esaú chorou em alta voz.
Por fim, seu pai Isaac lhe disse: você viverá, a única coisa que ele recebeu, você viverá longe, olha para aí, você viverá longe das riquezas da terra e longe do orvalho do alto céu, misericórdia. Viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Quando, porém, conseguir se libertar, sacudirá do pescoço esse jugo. Meu Deus, quando, porém, conseguir se libertar. Meu Deus, que palavra profunda. Aqui dá para estudar isso aqui, só isso aqui. Quando, porém, conseguir se libertar. Sacude. Agora, olha, observa a brecha que Esaú deu também. Vendeu o direito de filho mais velho. Jacó não ficou só satisfeito com isso, quando ele vendeu por um prato de guisado, lembra? Agora, Rebeca conseguiu lhe enganar. Para que Isaac abençoasse Jacó, tomando o direito de primogenitura. Agora Jacó foge para Pan de Arã, porque ele agora teve... A dona Rebequinha teve que viver longe do filho. E é assim. Esaú passou a odiar Jacó, porque seu pai o havia abençoado. Começou agora o problema. Começou a tramar. Em breve meu pai morrerá, então matarei meu irmão Jacó. Quando Rebeca soube das intenções de Esaú, mandou chamar Jacó e lhe disse: ouça, Esaú se consola com planos para matar você. Portanto, preste atenção, meu filho. Apronte-se e fuja para a casa de meu irmão Labão, em Harã. Fique lá até que diminua a fúria do seu irmão. Quando ele se acalmar e se esquecer do que você lhe fez, você, dona Rebeca, não foi bichinho, meu Deus. Jacó teve culpa, porque Jacó era olho grande, era ganancioso. Mas Rebeca teve mais, porque a Rebeca era mãe, era mais velha. Quando ele se acalmar e se esquecer do que você lhe fez, mandarei buscá-lo, porque eu perderia meus 2 filhos no mesmo dia. Não poderia mais Jacó ficar ali, naquela casa. Poderia mais. Entendeu? Pois Rebeca disse a Isaac: estou cansada dessas mulheres hititas que vivem aqui. Prefiro morrer e ver Jacó se casar com uma delas. Quem eram essas mulheres hititas? Foram as 2 mulheres que Esaú se casou. E a Bíblia diz que Rebeca não estava gostando não dessas 2 mulheres, não. Não estava gostando não dessa nora, não. Pronto, eu vou ficar por aqui, gente. Então Isaac mandou chamar Jacó e abençoou e disse: não se case com uma mulher cananita. Em vez disso, vá de imediato a Pan de Arã. E assim a história continua, mas eu não vou continuar mais aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu quero agradecer a vocês que vão assistir meu vídeo, que Deus abençoe. Mas era essa palavra que Deus tinha para nós, mas já eu medito um pouquinho, porque depois eu tenho que voltar para estudar, que eu só li. Então, gente, foi essa a história de hoje. Então, devemos ter cuidado, né? Não enganar ninguém, porque tem consequências. Não enganar ninguém, não amar mais a um do que o outro, né? Isso quando eu falo de Rebeca amar mais a Jacó do que Esaú, isso também serve para nós como igreja, né? Amar mais a um do que a outro, abençoa mais a um do que a outro. E o outro vai ficar magoado, vai ficar triste, vai embora, vai ter que ir embora, vai ficar disperso, entendeu? Vai sofrer por sua culpa, entendeu? Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós venhamos amar incondicionalmente a todos. Como eu falei, Rebeca não estava satisfeita também com as 2 mulheres de Esaú, mas que nós, se nós temos alguém que nos causou sofrimento,
Não vamos odiar, não. Vamos amar e pedir ao Senhor que nos dê graça e sabedoria para conviver com essas pessoas. E que Deus abençoe. Cheiro. Tá a boca, eu vi ficar muito grande. Bom dia, meus amores.